Fala galera! Hoje a gente está aqui para falar sobre uma data muito especial para todos os imigrantes japoneses que chegaram no Brasil. Hoje completam 113 anos do início das migrações japonesas para o Brasil. A chegada do quê? Do navio Kasato Maru. Hoje a gente veio a pedido da Jonosaki falar um pouquinho para vocês sobre as relações entre o Brasil e o Japão. Porque esse chopp, ele é de uma família nipo-brasileira que tem como inspiração essas relações entre o Brasil e o Japão, os laços afetivos, as trocas culturais. E a gente vai falar um pouquinho sobre essa história hoje para vocês. Este incrível chopp é um chopp puro malte, premium, com aromas herbais e notas de cereais. É uma delícia, igual as relações do Brasil e Japão. Para começar a relação entre o Brasil e o Japão, é importante que a gente viaje até 1895, que é o Tratado de Amizade, Comércio e Navegação feito entre o Brasil e o Japão. Outro ponto legal da gente abordar é que, nesse momento, o Japão está vivendo a Era Meiji. O que é a Era Meiji? A Era Meiji é o momento de abertura e modernização do Japão. Então a gente vai ver todo um governo, todo um estado voltado ao desenvolvimento industrial desse Japão. E qual é o contraponto disso? É o campo. Por quê? Nesse momento, os camponeses vão ter que começar a pagar muitos tributos. E isso vai pesar na conta do camponês, né? Sempre pesa. Sempre pesa. Cara, a galera vai ficar pobre, a galera vai ficar mal, a galera não vai sobreviver. A solução do governo japonês é isso, é a imigração, incentivo à imigração. E aí a gente junta isso com o cenário brasileiro de pós-abolição da escravidão e necessidade de mão de obra no campo. E a gente tem aí o início dessas relações de imigração do Japão pro Brasil. É juntar a sede com a vontade de beber, né, meu amigo? Esse é o ponto. Agora a gente vai para 1908. Não é que não existiam imigrantes japoneses no Brasil antes dessa data, mas essa data é um marco simbólico porque é a chegada do Kasato Maru, que é um navio de imigração japonesa que trouxe aí várias famílias para habitar esse oeste paulista, cafeicultor. A galera vem pra cá com essa intenção de construir uma vida nova. Porque, como eu disse, né, eles estão vivendo um negócio... Estão saindo de um cenário não tão favorável no Japão. Para construir a vida no Brasil. A gente já vê a expectativa desses japoneses chegando no Brasil, chegando nas lavouras de café. Esse incentivo à imigração é tanto do governo brasileiro quanto do próprio governo japonês. E algumas empresas privadas também auxiliam na formação dessas colônias que formam verdadeiras comunidades japonesas no Brasil, já que vocês imaginam a dificuldade aí cultural e da língua. E um primeiro passo do desenvolvimento dessas comunidades era construir uma escola, porque a educação tem um papel fundamental para os japoneses. Várias pessoas, vários imigrantes japoneses, eles nem aprendiam português no Brasil. Então é uma coisa muito de você ter um bloqueio, de você assimilar esta cultura, né? Eles viviam numa comunidade muito fechada, voltada para as suas próprias raízes culturais, mas claro que essas trocas vão se modificando ao longo do tempo e eles vão incorporando sim alguns aspectos brasileiros também. Tanto que hoje a gente tem o quê? O chopp! Jonosaki. Daí, a gente chega em 1942. Olha esse salto temporal. Mas tem um motivo. Em 1942, a gente vai ver a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Neste período, a gente está vivendo a ditadura Vargas. E dentro dessa situação, o Vargas ele tem um alinhamento político muito próximo ao eixo. Leia-se Itália, Alemanha e Japão. Os Estados Unidos, com medo dessa influência, desse alinhamento político, ele vai afirmar certas relações com o Brasil, principalmente relações de interesse econômico da parte do Brasil. Leia-se aí a famosa CSN. A consequência disso vai ser a entrada do Brasil do lado dos aliados. A gente tem nesse contexto, então, um rompimento das relações diplomáticas entre o Brasil e o Japão, chegando aí nesse ápice das tensões raciais que vem esquentando desde 30, porque no Brasil a gente já começa a ter aí um forte discurso racial, de preconceito em relação a esses imigrantes japoneses, e isso vai esquentar um pouco essas relações. É que fica muito claro no momento em que, tipo assim, eles chegam no Brasil, né? Porque eles se voltam pra si mesmos. Aí você já consegue enxergar todo um problema de inserção desses japoneses na sociedade brasileira. Mas o mesmo Vargas que vai romper com essas relações diplomáticas, lá em 50, alguns anos depois, é o Vargas que vai retomar essas relações diplomáticas com o Japão. Baseado no quê? É isto, meu amigo. O nacional desenvolvimentismo da década de 50. A partir disso, a gente vai ver todo um esforço do Vargas de reatar essa conexão, reatar essa amizade. Recuperar esses laços que vêm sendo desenvolvidos aí. Há 50 anos, né? Sim. Quase isso. E ele vai reatar esses laços com o objetivo de fomentar a industrialização dentro do Brasil. A gente vê aí uma comparação, então, entre empresas japonesas e empresas brasileiras nesse nacional desenvolvimentismo. O ápice
de você reatar essa relação vai ser a vinda da família real japonesa no Brasil, em 1958. Lembrando que o Japão, desde 1947, vive uma monarquia parlamentarista, onde a família real japonesa ela tem um símbolo de unificação, união para todos os japoneses. Olha isso, olha o peso da família real no Brasil. E aí a gente dá continuidade a essa visita da família real, porque eles retornam em 1978. E é outro marco importante, porque a gente está falando agora de 70 anos do início da imigração japonesa no Brasil, que é simbólico, inclusive, porque a gente tem a visita do príncipe herdeiro do Japão ao Museu Histórico de Imigração Japonesa, que é inaugurado em 1978 e que conta aí com vários artefatos doados de imigrantes japoneses, desde utensílios que eles usavam na vida, no dia a dia, em casa ou nas lavouras trabalhando, até documentos oficiais, kimonos, coisas que representam de fato a cultura deles aqui. Os caras colocaram uma simulação do que seria uma casinha de uma colônia japonesa. Dentro do museu, exatamente. É sensacional. Se você tiver a oportunidade de ir nesse museu, assim que o mundo terminar de acabar... Ele é em São Paulo. Ele é em São Paulo? Vai lá, dá uma olhada no museu. É incrível. E a gente vai encerrar essa conversa falando sobre essa relação de amizade em um momento muito delicado da história do Japão. A gente está falando dos desastres naturais de 2011, seja do terremoto, seja do tsunami, onde o Brasil, diante disso, ele se coloca de forma muito solícita ao Japão e ele executa toda uma missão de ajuda, de enviar pessoal para auxiliar essa galera no Japão. Isso é uma coisa que é o auge do que significa... Reforça esses laços. Reforça esses laços. É o auge do que significa o Chopp, que é essa relação de amizade histórica entre o Brasil e o Japão. Um ponto importante também, falando desse museu que a gente trouxe aqui no vídeo, é que ele passou por um processo de revitalização em 2018. Isso mostra como esse museu é importante para a nossa sociedade, como ele tem um valor simbólico e que ele vale a pena ser recuperado para trazer ainda mais público para ele. Então ele passa por um processo de modernização. Inclusive, eles têm uma visita guiada online que é super interessante. Parece que você está andando por dentro do museu. Então tem todo um esforço de trazer essa memória e recuperar esses laços. E eu acho que isso casa perfeitamente com a ideia do que é o Genosaki e da família que produz esse chopp, pensando aí também em tantas outras famílias nipo-brasileiras que a gente tem, que são frutos desses anos de amizade e relações históricas entre Brasil e Japão. A gente tem que agradecer muito essa oportunidade que a Genosaki tá dando pra gente de contar essa história, contar a importância dessa história e alguns marcos fundamentais, alguns marcos importantes da história de amizade entre o Brasil e o Japão. Que simboliza tanto pra família Genosaki como para tantas outras famílias nipo-brasileiras que a gente tem espalhadas aí, que compartilham essa cultura comum. Então foi muito incrível, a gente fica super agradecido. O chopp é delicioso, sensacional. Delicioso. Percebam, o vídeo foi gravado e o chopp todo foi embora. Então é isso, gente. Muito obrigada. Obrigada a vocês também estão assistindo. E é isso. Mas logo em seguida, o mesmo... Meu Deus. Uma barata enorme. Caralho. Ela tá na sua blusa. Tá na minha blusa. Não, vai... Tá na minha blusa.